O Elas por Elas está de volta e hoje nós recebemos duas figuras bastante importantes aqui para o nosso município, que atuam na segurança pública no Corpo de Bombeiros Militar aqui de Guaporé, que é a Cristiane Olkowski e a Evanise Flores. É um prazer ter vocês aqui na Rádio Aurora, poder conversar um pouquinho, conhecer um pouquinho mais da história de vocês. Boa noite. Eu começo conversando com a Cristiane. Não sei se ela já tem experiência, ela está sempre por trás conversando, dando auxílio nas matérias, mas eu acho que aqui, conversando diretamente com o pessoal, é a primeira vez, né? Cristiane, conta pra gente um pouquinho da tua história. Você que começou, as duas, né, começaram como policiais militares. Conta um pouquinho. Isso, eu comecei em 2006, meu concurso foi em 2005, né? Ingressei na Brigada Militar em policiamento em 2006. Me formei na Escola de Montenegro, servi em Porto Alegre, posterior na PEG, né, em Charqueadas, e fui a Sapiranga. De lá em Sapiranga, em 2014, eu fui transferida para o CRPO Serra, né, aqui onde eu servi em Guaporé, por em torno de 3, 4 anos. Na Brigada Militar? Na Brigada ainda. Quando, em 2018, eu optei por servir no Corpo de Bombeiros Militar. E por que você optou fazer essa trocar de ainda seguindo na segurança pública, mas para um outro setor? Bem, eu fui a primeira integrante da minha família a servir no policiamento, né? Minha família toda é de bombeiro, né? Eu fui a primeira, porque é um sonho desde pequena, de menina, né? E consegui, né, realizá-lo. E eu não tenho uma resposta específica, né, para a troca, porque eu estava descontente. Também, porque nem tudo sai como a gente planeja, né? Em especial na segurança pública. Mas por qualidade de vida, porque eu na época minha filha era pequena, né? Eu queria aproveitar um pouco mais do crescimento dela e optei pelo Corpo de Bombeiros. Mas no mesmo segmento, né? Na segurança pública, podendo ajudar a população, né? O que eu me identifico muito. Com certeza. Evanise, você tem uma história parecida também, né? Começou na Polícia Militar, na Brigada Militar, e depois acabou trocando para o Corpo de Bombeiros. Conta um pouquinho da tua história pra gente. Sim, eu sou do ano de formação de 2012. Eu me formei em Lajeado, na turma de Lajeado. Fui lotada para 2 lajeados, pertinho. Fiquei 8 anos no policiamento. Aí, em 2017, quando teve a separação da Brigada Militar para o Corpo de Bombeiros, os bombeiros deram a opção para quem tinha alguns cursos que fosse de interesse da instituição para fazer essa transposição. Na época, eu sou sinófilo, nós duas somos sinófilo. Na época, eu fiz o requerimento para fazer essa transposição, só que a Brigada Militar deu negado. Aí, na época, não era para ser, deixa quieto. Aí, em 2019, eu entrei com processo na justiça para fazer essa transposição. Por questão de qualidade de vida, por questão de carreira, porque a Brigada Militar era excelente. Eu achei que eu fosse sentir muita falta, eu gostava muito do que eu fazia. Mas, por incrível que pareça, não sinto falta. Gosto muito do que eu faço aqui também, porque é uma linha que tu não diferencia. O serviço diferencia bastante um serviço do outro. Só que, como a Cris falou, a parte de ajudar, a parte de você se sentir valorizado, se sentir importante, se sentir prestativo dentro da comunidade é bastante. Então, isso é gratificante, isso é muito bom. Eu acho que o reconhecimento também é bastante grande, né? Sim. Vocês estão, as duas áreas, claro, atuam na segurança pública, mas vocês atuam diretamente em salvamento, em salvar vidas mesmo, né? Sim. Dentro desses anos de carreira de vocês, tanto na Polícia Militar quanto no Corpo de Bombeiros, tem alguma história, assim, que marcou que vocês... É óbvio que todo dia tem uma história diferente e todas as histórias são importantes. Mas qual é aquele momento que vocês, assim... Pergunto para as duas, né? O que mais marcou a história de vocês? Talvez um salvamento, alguma coisa nesse sentido? Olha, posso começar? Pode. Eu acho que dentro da profissão não tem... todos os dias tem coisas que marcam bastante. Ocorrências, independente da instituição, da brigada ou corpo de bombeiros, ocorrências que envolvem criança, que envolve a vida diretamente, tudo é bastante marcante. Não existe a gente se acostumar com o nosso trabalho. É muito difícil, tu só aprende a lidar um pouquinho com questão, principalmente coisas mais relacionadas à vida de terceiros. Tu aprende a lidar, tu nunca se acostuma. Tu vai sonhar, tu vai ficar pensando, tu vai ficar conversando durante vários serviços com teus colegas, e isso torna as coisas um pouco mais leves, a gente aprender a lidar um pouquinho, mas tu nunca vai se acostumar. E com certeza tem muitas coisas, mas principalmente quando envolve os colegas, perder colega diretamente, sabe, colegas que estão próximos de ti, a gente se machucar, que nem eu me machuquei agora há pouco, em ocorrência, são coisas que abala bastante.
que a gente leva com a gente, mas leva como experiência para a vida, leva como aprendizado também, que nem a questão de ocorrências, mas tudo a gente acaba levando de uma forma mais positiva possível e sempre para aprender, né? Sempre como experiências positivas, independente do resultado final da ocorrência. Com certeza. Cris, tem alguma história para contar pra gente? Olha, marcante, que nem a Eva disse, né? São várias, né? Eu não tenho nenhuma específica, assim. Claro, tem aquelas, principalmente no policiamento, né? Que eu senti mais medo, né? Que a gente sente muito medo. A gente tem que sentir medo, né? Pode ser corajoso, mas o medo tem que existir. Teve essas, com certeza. Teve muitas... Principalmente quando envolve criança, né? Eu sou mãe, a gente tem irmãos, né? Sofrimento dos parentes, no acidente de trânsito, né? Nenhuma ocorrência nunca vai ser igual. Pode ser, né, o mesmo estilo de ocorrência, um acidente de trânsito, mas nunca vai ser igual, né? O cenário é diferente, vem mãe, vem parente, isso abala bastante, né? A gente procura não levar muito pro pessoal, mas não tem, né? A gente é ser humano, né? Como eu te disse, é da brigada, mais assim, que eu não estava cansada da brigada jamais, mas o meu psicológico já estava saturado, porque foi muito acúmulo, né? É Maria da Penha, é abuso infantil, é agressão física, né? E vai acumulando, a gente não consegue descartar tudo, né? A gente tenta driblar, chegar em casa, esquecer. Mas a gente é ser humano e não consegue, né? Não consegue. Daí isso começa a ficar um acúmulo, começa a nos prejudicar. Eu ia perguntar justamente isso. Como que vocês fazem esse exercício, assim? Eu sei que é impossível, né? Você se isentar totalmente, não se envolver. Sim. Né? Por mais que se tente, é impossível a gente não, né, se identificar com as pessoas, como mães, como pessoas mesmo, né? Mas como vocês fazem esse exercício? Cheguei em casa, preciso me desligar disso. É possível trabalhar o psicológico dessa forma? A gente às vezes tenta driblar, né? Às vezes quando envolve muito sentimento, tipo uma morte, né? Porque o nosso serviço, assim, que nem disse, é salvar vidas, né? Tudo que nos chamam tem um risco, tem o perigo, né? Então, dificilmente a gente vai... Claro, a gente festeja muitas vezes, né? Que tem um êxito, né? Em realmente salvar, muitas vezes a gente, né? Não tem como, né? Mas a gente tenta driblar o psicológico, né? Porque a gente tem os problemas familiares nossos, tem a nossa casa, tem filhos, tem tudo, né? Mas às vezes é impossível, assim, a gente vai acumulando. É um acúmulo que a gente tem que trabalhar com o tempo isso, porque o nosso psicológico não aguenta. E de uma forma ou outra, o ser humano é um só, o que tá em casa e o que tá na rua. Tu não consegue dividir, porque a parte de brigada... tu pegar ocorrências assim, mais pesadas, tu não tem como simplesmente desligar uma chave no momento que tu entrega teu material ali e ir pra casa e dizer a outra pessoa, tu vai levar. Tu vai ficar o dia inteiro, sei lá, tu saiu da atividade durante a noite, tu vai passar o dia inteiro pensando naquilo, sabe? Tu vai ouvir coisas na rua que tu vai passar o dia inteiro pensando. Com certeza a parte da família influencia bastante, de entenderem essa parte, a parte de conversar, que nem eu tava falando, na parte dos bombeiros a gente vê bastante coisa, é tudo bastante difícil, só que entre a gente mesmo, que torna bastante as coisas mais leves, é tu falar, vamos dizer, um é psicólogo do outro, em ouvir e em falar, porque a gente saiu da ocorrência, ou tá durante a ocorrência, a gente tá falando, tá comentando, aí tu chega lá, tu vai passar o serviço, tu vai passar o que aconteceu no dia anterior, tu vai comentar mais um pouco daquilo, e isso tu vai comentando, aí vai aliviando e vai se tornando algo mais leve. Tu vai lembrar, tu vai chegar em casa, tu vai lembrar. Com certeza a gente não conta tudo o que acontece no serviço, mas as coisas básicas, tu vai chegar em casa, tu vai comentar uma coisa ou outra, tu vai lembrar de que tu viu certa coisa, que tu, sabe, vivenciou aquela situação, mas a família influencia bastante, o apoio que tu tem em casa influencia bastante, com certeza. Acho que para toda a área da segurança pública é muito importante, não somente a questão física, que também conta muito, né? Sim. Mas o psicológico, bastante. Né? Bastante. Bastante, que nem a Eva falou, né? De comentar, é bom a gente pôr pra fora, porque a gente fica guardando, né? Uma frustração que não deu certo, né? Um tipo de ocorrência, que nem, às vezes, né? O cidadão ali, humilde, perde tudo, né? A gente chega, a nossa área é muito grande para atender. E a gente sabe que o fogo, ele, em questão de segundos, ele termina com o bem todo, né? Então a gente às vezes chega e já foi consumido tudo, né? Um único bem da pessoa. Isso deixa a gente muito frustrado também, deixa triste, né? Como ser humano, como a gente tem dificuldade também para adquirir, né? A situação que a gente vive hoje, tudo, né? Que nada está sendo
muito fácil. E a gente, é uma parte que frustra bastante também, né? Mas nós não podemos fazer mais que isso. A gente vai o mais rápido possível. Nosso tempo de resposta né, condiz com a distância, né? Mas pra gente sair dali a partir do momento que a gente foi chamado é muito rápido, porque às vezes a pessoa pode, às vezes está um passo no jeito, a gente chega lá e é totalmente diferente, né? Principalmente quando envolve vidas, um atendimento pré-hospitalar, né? A gente sai porque a gente não sabe como é que tá a outra pessoa lá, né? Com certeza. E às vezes também precisa de um trabalho psicológico para lidar com a frustração, como você disse, né? Porque por mais que vocês se preparem, vocês deem o melhor de vocês sempre, nem sempre, né? Não. Vocês conseguem atingir os objetivos, nem sempre Sim. conseguem salvar todas as vidas, todos os bens, enfim, né? Exatamente. Também precisa de um trabalho para lidar com isso, de entender que nem sempre vai dar tudo certo, né? Sim. Quanto a isso, sim, né? A gente procura os nossos meios Tipo- para tratar, né? Porque, que nem eu falei, com o tempo vai acumulando, né? Por mais que tu tente ser forte, tu tente passar isso adiante, não levar para casa, não levar pro pessoal, só que tudo envolve vidas, família, ser humano, né? E que a gente, eu acho que nós temos esse dom, porque a gente ingressou na brigada aqui, querendo ou não, é de ajudar, né? A gente não deixa todo mundo feliz na brigada, mas sempre vai ter um lado que vai ficar mais contente com a gente, né? E essa parte de ajudar, ele judia bastante com o psicológico da gente. Mas a gente sempre tem que deixar em dia, né? Não, mais plena Independente possível. da ocorrência, no momento que a gente recebe a ligação, por mais simples que seja, a gente já sai do quartel com toda a vontade do mundo. Não existe corpo mole pra nada. Do jeito que tu tiver, tu vai largar o teu prato. Se tu tá comendo, tu vai largar o teu prato. Ou se tu tiver no horário de descanso, tu vai sair, vai dar o máximo desde o momento que tu recebeu a ligação até o final daquela ocorrência. Com certeza é frustrante tu não achar o endereço certo, a pessoa não conseguiu te direcionar para o local certo. A gente pede bastante apoio, muitas vezes, pra gente conseguir chegar o quanto antes, sabe? Tem como alguém nos encontrar em tal local para tornar mais fácil a nossa chegada, porque a gente pega muita coisa de interior. Todo tempo maravilhoso, né? E nossos interiores, meu Deus, são muito extensos. Achar alguma coisa, claro que a gente tem uma noção, uma boa noção das cidades, vamos dizer assim, do entorno. Claro que nem eu conheço mais a minha área que eu já trabalhava. E a Cris já conhece mais a parte de Guaporé, Serafina. Isso facilita bastante. Com certeza. Mas a gente sempre pede bastante apoio e tentar chegar o máximo possível. A gente vai sair sempre lascando tudo, né? Sempre no máximo de tudo, pedindo passagem sinaleira, muitas vezes até forçando algumas ultrapassagens, forçando o bem que a gente tem na mão e as nossas vidas também, para tentar ajudar e tentar chegar o quanto antes para ajudar quem realmente está precisando lá. Mas às vezes nem sempre é possível, né? Às vezes o máximo que a gente fez não foi o suficiente para salvar um bem ou para salvar uma vida, mas a gente sempre tenta o máximo. Gurias, é tão bom a gente trazer mulheres que trabalham em áreas que muitas vezes antes a gente via muito masculinizadas, muitos homens trabalhando na segurança pública. A gente conversou isso com a Tiene na semana passada, que trabalha na SUSEP. Nós conversamos com uma policial militar também, que também nos contou isso. E eu queria saber de vocês, por serem mulheres, em algum momento vocês sentiram alguma dificuldade, alguma diferenciação tanto na polícia militar quanto no corpo de bombeiros? A partir, acho que do momento de entrar, de fazer o concurso, as vagas são as vagas. Não existe o feminino e o masculino ali. Com certeza a procura é bem menor de mulheres. Acho que eu posso dizer o que? 80% masculino. 20% feminino, eu acho. 20 a 30. O feminino. Né? A procura ainda é bem pouca, mas existe diferenciações, com certeza, porque a minha força física, o meu potencial físico não é igual ao do meu colega masculino. Mas com certeza eu sempre vou dar o meu máximo, sempre dei meu máximo, tanto na brigada quanto nos bombeiros, a Cris, então nem se fala. E a gente tenta, eu nunca vou ser igual a eles, porque existem diferenciações que são além do que eu quero, além do que eu consigo fazer, mas temos todas a mesma capacidade do que os meninos. Ganhamos a mesma coisa.
O homem talvez tenha essa questão física, mas mulher, o que a gente conversava antes, tem a sensibilidade feminina Isso. que também influencia, né? Bastante. É que Isso. são pontos fortes que é intrínseco ao ser humano. O meu ponto forte, o ponto forte da Cris, independente dos meninos, a mesma coisa. A parte masculina. Tanto o masculino vai ser mais forte em alguma determinada área. Dentro do nosso meio, do quartel ali, um é mais do salvamento em altura, um mais na água, o outro mais no terrestre. Independente do sexo, cada um tem um ponto forte. Isso é excelente para o nosso trabalho, né? Com certeza. E, com certeza, a parte física que nos exige bastante também, eu nunca vou ser igual a um dos meninos. Mas, com certeza, o meu máximo sempre vai ter no meu serviço. Sempre o máximo nosso vai estar ali. E isso é nosso serviço, né, Cris? Complementa, né? Isso é Complementa verdade. bastante o outro, Era né? uma Isso. diferenciação, assim, acho que... pode ter, porque o nosso mundo é machista, né? Mas explícito, não noto nada. E se acaso notasse, é algo que me deixaria mais forte ainda, né? Pra mim fazer o melhor. É geralmente assim. Quando a gente se sente desafiado, né? A gente quer fazer o melhor. Eu e a Eva tenho certeza também que a gente sempre faz o melhor. Que nem tem as diferenças masculina e feminina, tem. Principalmente na questão física, né? Por mais que a gente já é um pouco bem reforçada. Nós somos fortes. Mas às vezes sim, assim como tem os meninos, né, que tem limitações, né? O ser humano tem limitação diferente do sexo certeza. masculino ou feminino, né? O nosso O que efetivo... sobrepõe é as individualidades que As reforça. diferenças é que se Isso, complementam, porque né? o nosso complementa, efetivo não é isso aí. grande, a gente trabalha seguido, vai trocando as guarnições, a gente já conhece, né? Conhece todos, agora veio um efetivo novo, mas ainda a gente tá se conhecendo, mas já trabalhamos com todos, né? Então a gente conhece as qualidades, né? O que a pessoa não sai muito bem, a gente já fala, né? Eu não saio muito bem nisso, eu me garanto mais aquilo. E daí a gente forma um conjunto, né? certeza. Porque a nossa guarnição somos em 3, né? Geralmente em 3. Para trabalhar nas 24 horas. Nas 24 horas. Então a gente tem que se conhecer, né? Tem que saber o que um se sobressai melhor, o que o outro, né? Não é tudo aquilo. E é isso aí. A gente nunca vai ser bom em tudo. Né? Em qualquer profissão, se tu for bom em tudo, alguma coisa não tá Alguma certo. coisa tá errada, né? Né? Então, E dentro da guarnição dos 3 de serviço ali, o meu mais forte cobre o teu ponto mais fraco, independente, o que interessa para nós é o resultado final Com certeza. é bem isso, a qualidade né? do serviço final. E aí a Atingir o gente objetivo, né? Sim. atingir o objetivo. E isso, com certeza, graças a Deus, Sempre dá certo, sempre né? dá certo. Que bom. Eu disse, assim, quando a gente assume, né? A gente já se conhece. Tu dirige a ambulância, tu dirige o caminhão, né? A gente, né? Eu vou naquela, eu vou nessa. E... quando chega na corrente, tu já sabe, né? O que tu pega. Então, a gente já se conhece, complementa. né? Já se Sempre conhece, já pra sabe. agilizar o processo, Com né? certeza. né? Vocês que Porque trabalham não com tem na hora. imediatismo, tempo. Porque na hora a gente já vai conversando, né? Se estiver assim, porque a gente nunca vai saber o cenário, né? Como eu te disse, a gente nunca vai saber, por mais que seja uma queda, tu vai chegar lá, tu não vai saber como é que é o cenário, né? Então a gente, se for assim, um vai dar uma olhada, outro já vai indo com material, né? Pra agilizar, porque qualquer segundo, né? É É importante. Muito. importante. Vocês comentaram de desafios, né? Trabalhar em segurança pública, trabalhar no setor público, de uma forma geral, não é fácil, né? Tem deficiências, Sim. a gente sabe que são necessidades que muitas vezes não são supridas, seja até mesmo no número de pessoas trabalhando, a gente sabe que se pudesse, né, seria importante que tivessem mais efetivo. pessoas, mais efetivo. Hoje, trabalhando nesse setor, né, no Corpo de Bombeiros, quais as maiores dificuldades, quais as maiores carências que vocês observam, de uma forma geral mesmo? O efetivo. Nós até ano passado a gente tinha uma renda, né? Que era destinada diretamente ao pelotão. Agora foi destinada a uma conta única do Estado. Com esse valor que a gente tinha, a gente conseguia adquirir bem mais bens, né? Tanto que o último foi adquirido, acho que foi a Resgate, que foi um bem mais caro, né, pra nós. A viatura Resgate, que a gente não tinha ambulância, que isso é, pra nós, o número de ocorrência aumentou muito, né? Muito, muito mesmo. Porque, como eu disse, a gente atende 10 cidades, né? A gente atende de São Valentim até Santo Antônio do Palmo. A nossa extensão territorial é muito grande. Então, né, pra quem precisa... hoje nós não temos mais essa verba direta, né? Dependemos do Estado. Acredito que dificultou bastante isso pra nós, né? É claro, os equipamentos não são os mais novos, mas a gente tem.
gente tem para trabalhar, né? E a gente conta muito com a população também, né? A prefeitura, né? No que pode nos ajuda, né? A gente aceita todo tipo de doação, se referindo a isso, né? Aos equipamentos pessoal, a algo para ajudar a estruturar no nosso quartel, que a gente tem que manter, né? Se não manter, cai por terra. E geralmente é a gente mesmo que faz a manutenção do quartel, né? Vem material, quem faz é o efetivo. A gente não tem meios, né? Como efetuar pagamento, então o efetivo, às vezes, de serviço, na hora de folga, vem e faz, né? É assim que funciona. Mas acho que a maior dificuldade hoje, né, é o quantitativo de efetivo. Porque que nem nós atendemos todas as cidades, 24 horas só 3. Então, graças a Deus, não acontece simultaneamente assim de dar um sinistro aqui, um sinistro em Serafina, ou aqui, Dois Lajados, ou qualquer outra cidade que nós cobrimos, né? Porque uma delas ficaria sem atendimento. Isso é certo, porque não tem efetivo, né? Quando acontece um sinistro muito grande, a gente chama o pessoal de folga, né? Porque a maioria mora aqui, mas eu acho que uns 30% do efetivo não mora aqui, né? 70% mora em Guaporé. Então a gente tem que chamar o pessoal de folga para nos ajudar, porque a gente não tem o apoio mais perto, acho que é Encantado, né? Encantado, que é um outro batalhão. E o Corpo de Bombeiros hoje em Guaporé é formado por quantos profissionais, em média? São 17 com comandante. Com comandante. Né? São 15 masculino, eu e a Eva de feminino, né? Tem um sargento que já foi para reserva e voltou. E tem o tenente, sargento Rebelo, sargento Cruz e 14 soldados. 14 soldados. E a gente sabe que em algumas situações, não, em todas as situações, o apoio da comunidade é bastante importante. Seja muito auxiliando, ou muitas vezes, esse final de semana nós tivemos o simulado. Sim. Aqui em Guaparaí. A gente percebeu a importância de que às vezes a gente quer ajudar, a comunidade quer ajudar, quer dar o seu melhor, mas às vezes não tocar, não fazer algo é mais importante do que no impulso você tentar fazer e às vezes piorar uma situação, né? A gente percebeu também em incêndios, por exemplo, nós tivemos no ano passado no prédio em cima do supermercado tradicional, um incêndio que foi de grande proporção, né? E acho que nesse momento o apoio da comunidade foi super importante, né? Foi primordial, acredito, né? Que era um incêndio grande, o Corpo de Bombeiros dando o seu máximo, mas a gente sabe que, como você disse, o número de efetivo é reduzido. Sim. Então a comunidade foi super importante, né? Foi, com certeza, né? Veio o apoio do SCAB de Serafina naquela oportunidade também, que foi de grande importância. Eu acho que veio todo o efetivo que estava de folga, que residia em Guaporé também, né? Foi, eu acho que veio meia-noite, 1h da manhã, né? Daí até mais difícil mas veio todo o efetivo de folga. E a comunidade, porque é um sinistro, assim, que ele nos suga, né? Como a gente diz, a gente tem que pôr muita força física, é puxar mangueira, é a distância, é a escada, né? Então, graças a Deus, né? Poderia ter sido pior o sinistro, né? Foi de grande proporção, estragou bastante o bem, mas a gente conseguiu salvar a parte superior, né? E foram só danos materiais, né? Só danos materiais. Sim. Isso é que nos deixa triste, mas nos deixa feliz ao mesmo tempo, né? Que nem a gente disse, graças a Deus não teve vítimas, né? Então isso, de certa forma, é um alívio para nós, né? Porque a prioridade da nossa vida é salvar vidas. O apoio da comunidade para nós, desde a ligação, do momento de ligar, já mas eu não sei se vai precisar dos bombeiros, mas liga, é mais fácil para nós, a gente ir lá e, no caso do incêndio, já combater no início, do que ficar esperando, mas eu não sei, vamos tentar nós apagar e deixar tomar conta, nós chegar lá e já não tem mais nem o que fazer. São coisas mínimas, ou num atendimento, num atendimento de pessoa, de acidente, de mal súbito, alguma coisa assim, também que teria mais a prioridade da chegada de imediato, de explicar direitinho e de colocar um menino que seja na beirada de uma estrada, se não tá aqui, ou numa rua que não tem numeração, que acontece bastante na nossa cidade aqui, que a numeração não segue uma sequência lógica de, deixa alguém lá, abana pra nós, grita, sai no meio da rua, que são coisas que é pra nós visualizar, que são coisas que fazem falta. Nós entrar, ou tirar, que nem nas ruas aqui de baixo, que são ruas estreitas, tira o carro do vizinho, pede pro vizinho já tirar o carro, sabe que um caminhão livre, grande, né, vai chegar, que a gente precisa chegar o quanto antes naquele acesso ali. E são coisinhas, são poucas coisas, mas são coisas que fazem a diferença no resultado final da ocorrência. Vocês são os profissionais que vão agir, né? Mas
pacote completo, digamos, conta muito com o apoio da comunidade. É Sim, um com conjunto, certeza. né? Com certeza, com certeza. Para deslocar para os nossos interiores, para cidades mais do extremo, nós chegar o quanto antes, a gente vai sair daqui com certeza com o máximo que a gente consegue. E nós achar o lugar mais fácil, contar que vai ter alguém que vai sair da sua casa, ligou direitinho para nós, para nos ajudar a achar um vizinho que vai ajudar a achar para aquela residência. Tudo isso são pouquinhas coisas, mas são pouquinhas coisas que no final faz muita diferença. Porque muita acontece diferença. que, como é uma cidade pequena, o pessoal, a maioria se conhece, principalmente no interior, né? Daí o que eles ligam lá pra nós, é aqui Perto da casa do fulano. Bresolim. Só que o pessoal, Onde é Bresolim, o colega é lá de Teutônia. Nossa, né? O colega que atendeu, senhora, eu não sei, mas é aqui. Tipo assim, nós temos que saber. A gente não sabe, né? Porque eu falei, a maioria reside aqui. Mas ninguém quase é natural. Acho que tem 2 natural de Guaporé. O da praia e o Bresolim. Os 2. Só os 2. Só os 2. A gente não é daqui, conhece porque trabalha nessa região, né? Mas que nem o interior, que é um labirinto, né? O pessoal quer ficar bravo. Espera na RS, que é um ponto estratégico, né? Vai pra gente ganhar tempo, né? Então, que a gente pede a colaboração, né? A contribuição da comunidade para isso, principalmente quando o sinistro é num lugar de mais difícil acesso, né? Com certeza. As duas são grandes exemplos, né? Eu acho que trabalhar na segurança pública é um desafio, independente da área que se trabalhe, né? É um desafio. Todo dia é uma rotina diferente. Você sai de casa e vocês não sabem o que espera vocês. Bem isso. Então, acho que em nome de toda a nossa comunidade, a gente faz um agradecimento a vocês também, parabeniza pelo trabalho, agradece mesmo por vocês estarem presentes, por serem quem vocês são. E eu queria saber de vocês, pergunto para Evanise primeiramente, o que te fez trabalhar com isso? Primeiramente na brigada, depois nos bombeiros, é uma vocação? Qual a maior... Como você se sente trabalhando nesse sentido? Como isso te faz bem? Conta um pouquinho pra gente disso também, pra gente também encerrar nosso bate-papo, que por mim eu continuaria o dia Acho inteiro. que não existe palavras prontas, sabe? Vocação, vamos dizer assim, é a chave de tudo. Tem uma coisa que, no momento que toca o telefone, que faz tu sair naquela correria, que faz, sabe, tu cruzar a sinaleira, que faz, sei lá, botar altas velocidades para chegar lá e para tentar ajudar. Tem uma coisa dentro de ti que te puxa para isso. Na época que eu ingressei na brigada, há muito tempo atrás, tinha aquela fome de justiça por alguma coisa, sabe? Aquela coisa de, mas eu posso fazer e eu tento fazer. A gente tenta fazer muito diante de alguns recursos que a gente tem que nos falta muito. Né? A gente faz muito, 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 muito. Mas tem que ter vontade. Tem que ter vontade, tem que ter... que nem nós assumir o serviço às 8 horas da manhã, tu deixar a tua família em casa, que nem a Cris que tem filho, eu ainda não tenho filho, mas tu deixar teu filho em casa, tu se dispor a ir lá e ficar 24 horas lá dentro, tu não sabe se tu vai pegar fogo, se tu vai pegar acidente, o que tu vai trabalhar ali durante o teu dia. Tem que ter vocação acima de tudo. E se doar de uma forma que não tem como explicar, porque... Muita gente deixa um pouco da parte de vaidade para trás. Sim, quase sempre. Quase sempre. Não existe tu chegar arrumadinha e tu pode até chegar, sabe? Pode até tentar. Tu tenta. Chegar cheirosa, arrumada. Tu chega cheirosinha, arrumadinha, mas tu vai arrebentar a mão, tu vai se bater tudo, tu vai estar com as pernas cheias de roxo, os braços cheios de roxo. Nunca tá uma Barbie. Machucar sempre. Né? Sempre, porque por mais simples que seja a ocorrência, material pesado, tu vai quebrar uma unha, se é que tu conseguiu um dia deixar crescer a unha. Tu vai quebrar a unha, tu vai andar escabelada, tu vai estar toda suada, vai entrar todo mundo no caminhão. Falei, nossa, gente, vocês estão fedendo. Aquele cheiro de queimado, o cheiro de fumaça. Então, tu abre mão de muita coisa por aquilo ali. Então, tem que ter uma vontade maior, sabe? E não tem coisa mais gratificante do que tu poder ajudar alguém, tu conseguir um resultado bom, sabe? Claro que muitas vezes a gente trabalha com resultados negativos, mas não é inerente ao nosso serviço, porque tu já chega com coisas, já pega coisas ruins. A nossa parte humana dói bastante, esse tipo de coisa. Não tem como
tu não engasgar, tu não ter vontade de chorar, de contar pra uma pessoa que o ente querido dela não tá mais ali. Não tem como não engasgar. Tua parte humana sente muito isso. Só que é gratificante tu conseguir, pelo menos, tirar aquela pessoa, dar uma coisa digna pra aquela pessoa, pra tirar um corpo de dentro de uma Saber que fez o ferragem. teu melhor, né? Isso aí, com certeza. A gente vai sempre tentar. Sempre vai fazer o nosso melhor. Independente que se o nosso melhor não foi o que era melhor pra ti, mas com certeza foi o nosso máximo. Teve muito naquele caminho ali pra conseguir dar o nosso melhor. E vocação é tudo. Com certeza. Tem que ter muita vontade. Cris, quer falar um pouquinho pra gente? Olha, eu não sei te dizer se é vocação. É que nem eu te disse, né? Desde menina, faz tempo. Desde menina lá do meu ensino fundamental, eu sempre dizia, né? Que queria ser polícia. Eu achava o máximo. O trabalho, sempre respeitei muito, né? Valorizo os profissionais, eu vou valorizar eternamente, porque foi uma instituição maravilhosa, assim, que quanto a instituição não tem reclamações, né? E graças a Deus, eu comecei a trabalhar com 12 anos na empresa privada, trabalhei até os 22, com 22 ingressei na brigada. E eu não sei se é vocação, é algo que eu sempre quis. Eu sempre quis. Eu disse, se tu gostava tanto, por que você é da brigada? Não foi da brigada. Não tem uma palavra que fale Não, certo, né? Não tem. Não tem. Eu disse, saí da brigada. Eu saí porque o ser humano sempre almeja algo melhor, né? Tu pode estar num emprego que tu goste muito, mas te oferecer um salário melhor, né? Ou algo que tu possa, assim, vir crescer, né? Tu vai almejar por aquilo, tu almeja crescimento. A vida da gente, a gente tem um carro, a gente quer um carro melhor. É assim, a gente sonha, né? E isso é maravilhoso. E que bom que a gente sonha. Muita gente questionou, né? Quando a gente falou, se tu se arrepender, pelo menos eu tentei, né? O não, tudo na vida da gente, o não já tá certo, né? Agora, e hoje eu digo assim, que foi uma das minhas melhores escolhas. Eu sempre estive realizada na polícia, hoje estou realizada no Corpo de Bombeiros. Eu gosto muito de ajudar as pessoas, às vezes o resultado não é o que a gente espera, né? Mas isso daí não condiz ao nosso esforço. Isso é algo, acredito, que aquilo já estava traçado no destino. Mas eu jamais vou ter uma resposta certa, uma resposta formada para dizer, né? Porque se é vocação, não. Sei dizer que eu sou realizada profissionalmente, né? Que bom. E que vocês continuem realizados, independente da área que vocês estejam atuando, Sim. que seja no Corpo de Bombeiros, na Brigada, na Polícia Civil, aonde vocês estiverem, que vocês estejam ajudando pessoas e fazendo bem. Muito obrigada pela participação. Deixo o convite para vocês voltarem outras vezes. Com não certeza. se acostumem mal, venham aqui, conversem com a gente. Aparece, sim. Trazer notícias boas, que eu acho que é tão bom a gente poder Sim. falar, às vezes, de uma área que tem tabu, né? Tem tanto medo, mas que a gente possa trazer notícias boas disso também, né? Exatamente. Até a mulher, ela tem um certo bloqueio para isso. Que não sei o que. Coragem. Coragem a gente tem que ter em toda a profissão, né? Tu é professor, tem que ser muito corajoso para ser um professor. Não, tu tem que ter coragem. Para qualquer... Então, é um tipo de coragem talvez diferente, né? O pessoal tem esse tabu da profissão masculinizada ainda, né? Mas isso cabe à mulherada, a mulher se aceitar, a mulher acreditar em si mesma, né? Para qualquer profissão que seja, porque isso só depende de nós, depende da pessoa, né? E tu tem que saber que tu é capaz daquilo. Eu não sirvo para isso, não sei o quê. Às vezes a pessoa fala, mas não tem nem noção da capacidade, do potencial, né? Tanto mulher quanto homem, né? Eu não sirvo para ser polícia, não sirvo. Como tu sabe, né? Então, né? Vai atrás do que tu almeja, não tenha medo, né? Não o tenha medo sempre vai nos acompanhar, sempre, né? E muito importante, eu disse, a gente sempre tem que ter medo, né? A gente tem medo, a gente vai nas ocorrências com medo. Eu não acredito que alguém vá, né? Que não tenha medo. Que mente pra nós que não tem medo. Mas a gente o medo tem que nos acompanhar sempre, né? A gente não pode estar certa de tudo sempre. Isso. Mas fica aí um alerta pra mulherada, né? Em breve eu acho que vai sair concurso. Então, Já tenhamos gostar mais de aumentar mulheres esse cada nosso vez mais, né? time aí, né? Agora estamos aguardando, tem uma mocinha de Guaporé Tá no curso de que formação. tá no curso, que eu acho que vai vir para agregar, né? Mais O uma, nosso mais uma pelotão. beliche no nosso alojamento. Mais uma cama, nosso efetivo feminino vai aumentar, se Deus quiser. Que bom. Abrindo um parênteses ali, do que a gente estava falando, no tempo de brigada, sempre chegavam e perguntavam assim, mas tu já matou alguém? Eu achava triste. Eu acho triste esse tipo de comentário, porque eu não entrei pra matar ninguém ou pra atirar em alguém, eu entrei pra ajudar alguém.
se teve a eventualidade de acontecer algum tipo de coisa assim, é porque a minha vida estava em jogo, a vida de terceiros estava em jogo, sabe? É tão gostoso quando a gente diz, eu ajudei aquela pessoa, sabe? Eu fiz mais por alguém, eu diretamente ou indiretamente salvei ou ajudei alguém. É tão gostoso alguém pedir isso, porque isso já eleva teu ego, diz, não, eu fiz, foi assim, assim, assim. É tão gostoso isso, que esse tipo de comentário... Porque todo mundo pensa... Né? A pergunta, como se a pergunta feita que todo mundo faz ao policial, isso aí. Né? Eu não... É triste. E é tão gostoso, vamos dizer assim, daquela ocorrência, em vez de perguntar se matou, pergunta quem é que tu ajudou ali, quem tu salvou ali, qual foi o que tava em jogo ali, entendeu? É tão gostoso tu dizer as coisas boas que tu tá fazendo, que tu tá direcionando pras pessoas. Parece que é natural do ser humano sempre ver o lado negativo das coisas. O negativo. E é assim que infelizmente, a maioria da população, não digo um todo, vê a polícia assim, eu fico muito feliz quando eu vejo uma viatura, né, porque a gente sabe que é uma guarnição, a nossa cidade é pequena, 25 mil habitantes, mas é uma guarnição, né, para suprir a segurança de 25 mil habitantes. Então eu fico muito feliz, que nem eu disse, a gente saiu da polícia, hoje é uma outra instituição, né, antigamente era uma mesma instituição com dois lados operacionais, mas eu sou grata, eternamente obrigada, né. Aos policiais, sou eterna fã de todos. Assim, quando há uma ocorrência, a gente até fica emocionado, né? Às vezes quer ir junto, mas daí tu lembra que não é mais polícia, assim. Tu tá do nosso lado agora. Né? O maior é de ficar sabendo, saber se o efetivo tá bem, se deu tudo certo, se conseguiram prender. A gente fica assim ainda, sabe? Porque a gente já viveu, sabe. Tem familiar nesse ramo ainda. Então, a gente tem um pezinho lá ainda, sabe? Eternamente grata, né? Grata ao policiamento, à Brigada Militar, todos os integrantes que fazem parte desse grupo. E a gente é grata a vocês. Muito obrigada, meninas. A gente vai encerrando. Se dependesse aqui da gente, como a gente fica falando. Mulher gosta de falar. Mas a gente vai se despedindo do pessoal, agradecendo a todo mundo que nos acompanhou. E fiquem ligados, continuem nos acompanhando. Toda semana a gente traz convidadas super especiais, que nem as meninas. Obrigada e até a próxima semana. Tchau. Tchau.